Olá, povo de Deus. A curiosidade bíblica de hoje é sobre o sumo sacerdote, certo? Hoje nós vamos aprender um pouco de como era escolhido, como funcionava, como era ser um sumo sacerdote, certo? Então, o sumo sacerdote, que era no hebraico Cohen Gadol, é o principal de todos os Kohanim que existiam no grande templo, certo? Então, nós vamos aprender como ser sacerdote, qual era a roupa que ele usava em especial, quais as leis que ele tinha que cumprir, quais eram as suas obrigações a fazer, quais os seus direitos e deveres, certo? Então, o sumo sacerdote tinha que ser, preferentemente, da tribo de Levi, descendente de Arão, certo? E Arão foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus, certo? Então, o sumo sacerdote precisava ser ungido, pelo que se chama, que é exatamente o azeite da unção, certo? E ele também levava uma oferenda chamada minchá, e se tornava também o mais importante de todos os sumos sacerdotes. E existia um sacerdote por geração, mas também teria um vice. Porque para que esse vice? Para um caso de o sumo sacerdote ficar impuro, certo? E houvesse a necessidade que só um sumo sacerdote poderia fazer. Então, o vice, entrava e ele se tornava também sumo sacerdote, Se quando o primeiro se purificasse e voltasse para o seu lugar, para a sua função, então também o vice nunca mais seria mais vice, ele nunca mais seria ser mais vice, mas não poderia, também não poderá ser um sacerdote normal, porque ele foi ungido como sumo sacerdote, não é verdade? Então, porque ele foi elevado, mas ao mesmo tempo não pode ter dois sumos sacerdotes, certo? Então, ele espera a necessidade novamente, certo, de trocar e entrar na função. Então, o sumo sacerdote tinha 8 roupas, certo? Especiais e específicas. Existem 2 tipos de Kohanim, de sacerdotes. Um sacerdote normal, ele tem 4 roupas. Então, e o sumo sacerdote usava 8 roupas, certo? Para que 8 roupas? Vamos ver agora. Porque para trabalhar no grande templo, ele só podia trabalhar com essas roupas, com uma exceção. Existiam 2 ocasiões, que era no dia do Yom Kippur, dia do perdão, certo? Que ele trabalhava com 4 roupas, quase iguais a de um Cohen normal, de um sacerdote normal, que eram 2 trabalhos que ele fazia no dia do perdão. Então, as 8 roupas, eram essas 8 roupas, eram as calças, a túnica, o cinto ou faixa, um chapéu especial, um casaco, que era uma roupa superior à túnica, um peitoral, certo? Que continha as 12 pedras, uma faixa de ouro que estava escrito sagrado para Deus. Essa faixa de ouro ficava no chapéu, certo? Que estava escrito sagrado para Deus. Então, cada uma dessas roupas tinham leis específicas e o que era a função, certo? E quais as leis que ele tinha que seguir.
são leis, né, em relação ao sumo sacerdote, né? Ou o sacerdote comum, no caso, né? Com quem ele iria casar. Vamos ver uns detalhes. Então, um cohen, né, um sacerdote, não podia casar com qualquer pessoa, certo? Não poderia casar com uma mulher que tivesse já tido, né, relações ilícitas. Não podia também casar com uma mulher divorciada. Isso não quer dizer que era uma mulher ruim, não. Mesmo que ela fosse boa, excelente, ótima, mulher maravilhosa, mas ele não podia casar. Um sumo sacerdote não podia casar com uma mulher divorciada, certo? Eram leis, né? Tá certo? Um sacerdote. Então, também não poderia casar com uma mulher viúva, certo? Não pode casar com uma mulher que não fosse virgem, certo? Mas o sumo sacerdote também tinha mais leis severas que um sacerdote comum, né? E uma das leis pesadas era que um sumo sacerdote não pode de jeito nenhum se impurificar. Então ele tinha que ter um cuidado dobrado, né? Ele não podia chegar perto de animais mortos ou contato com o morto, certo? Um sacerdote comum, ele só pode se impurificar comum, certo? Sacerdote comum, que está abaixo do sumo sacerdote. Ele só pode se impurificar propositalmente para 7 pessoas, né? Permitido, por exemplo, que era permitido a prática do enterro de quem? Da mãe, da esposa, dos filhos, irmãos e irmãs, certo? Então, o sumo sacerdote não pode se impurificar de forma alguma. Então, quando tinha alguma morte na família, ele vê o enterro de longe, certo? Então, depois as pessoas vêm consolar pela sua perda, né, familiar. Então, o que mais? Não tem permissão, pois ele tem um nível espiritual tão mais elevado. O conceito de impureza está ligado ao conceito de morte, né? E o trabalho do sumo sacerdote é de trazer vida, certo? Então, em último caso, que ele se encontra, que ele poderia se encontrar com uma pessoa morta no meio do caminho. Aí o sumo sacerdote também não pode deixar essa pessoa de forma alguma, não é verdade? Apesar de um fato na Bíblia que relata, né, que Jesus fala sobre, que é a parábola do bom samaritano, né? Mas vamos seguir, né, nosso estudo. Então, no templo existiam trabalhos que só o sumo sacerdote podia fazer. O primeiro deles é feito no dia do perdão, que é o dia do Yom Kippur, certo? Então, a parte do templo havia locais sagrados, no caso, onde estava a arca sagrada, no Santo dos Santos, né, no Kodashim, só era permitido para fazer parte do trabalho espiritual no dia do perdão, certo? O sumo sacerdote, né? E o sumo sacerdote também, o trabalho do incenso, certo? A cada dia era feita no Kodesh, que era no lugar santo, podendo ser feito por qualquer sacerdote. Mas o incenso, que era feito no Santo dos Santos, certo? Somente o sumo sacerdote poderia fazer a queima do incenso, certo? Lembrando que o sumo sacerdote trabalha
com 8 roupas, mas no dia do Yom Kippur, né, no dia do perdão, ele só usava 4 roupas, certo? As 4 partes das roupas que tinham ouro, eles não usavam, certo? O sumo sacerdote não usava. Ele usava as outras 4 que não tinham ouro. Por quê? Porque lembrava do bezerro de ouro, né? Então, isso era uma lei bíblica, certo? Então, ele vai cumprir aquilo que Deus ordenara, né? Ele deixava o incenso lá e mais tarde ele ia tirar. Então, era responsabilidade do sumo sacerdote fazer o trabalho, né, no dia do perdão. Certo? Então, o dia do perdão, o sumo sacerdote fazia as orações, não só por ele, nem só pela sua família, mas por todo o povo de Israel. E nesse dia era escolhido 2 animais. Um era jogado no deserto e o outro ele fazia as suas preces, suas orações, né, pedindo perdão, né, e oferecia como uma oferenda. Depois de pedir, né, em oração o perdão para o povo, eles botavam um pano vermelho e esse pano ficava branco, né? Dizendo que estava manchada de vermelho e agora ficou branco. Então, quer dizer que era um sinal de Deus dizendo que os pecados estavam perdoados, certo? O sumo sacerdote também tinha uma missão impressionante. Ele tinha esse peitoral de 12 pedras que... O que é que acontecia dentro dessas pedras? Olha só. Nas pedras era colocado o nome sagrado de Deus, de 72 letras, um pergaminho e o que é que acontecia? Tinha um pergaminho também, né? E o que é que acontecia? Quando havia necessidade de consultar a Deus, para saber o que deve ou não deve fazer, certo? O que deve ser feito ou não. Na época de guerra, um exemplo, né? Então, muitos reis iam ao sumo sacerdote para ter uma resposta, né, e fazer uma pergunta, né? O sacerdote. E o que acontecia? Muitas vezes estava o rei, né, e uma grande assembleia de sábios que estavam lá, eram feitas perguntas. E o sumo sacerdote, ele via as pedras e elas se iluminavam, né? Cada uma dessas pedras carregava o nome das tribos e o nome de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, tinha as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, a resposta, né, ela saía iluminando não as pedras, mas exatamente as letras que estavam nas pedras. Aí se juntava as letras e o sumo sacerdote, por inspiração divina, ele conseguia organizar as letras e dar a resposta, certo? Se tem que sair para a guerra, se não tem que sair, se vai ganhar, se vai perder. Então, o sumo sacerdote era consultado nesses momentos tão graves, né? Se o sumo sacerdote morresse, se o filho dele fosse uma pessoa justa, como o pai era, se ele fosse sábio, se ele conhecia as leis, né? Então, se fosse um grande sábio, né, o filho merecia, né, a posição do pai, certo? Que o primeiro sumo sacerdote, a gente sabe que foi Arão, né? Então, quem assumiu
Quem assumiu Arão, depois de Arão, quem assumiu foi o seu filho Elazar, que foi o segundo sumo sacerdote, certo? E em Israel, né, lá eles têm a lista de todos os sumos sacerdotes, tem os nomes, está lá guardado, né, junto com eles lá. Ele tem todos os nomes dos sumos sacerdotes até os dias de hoje. Incrível, né, como esse povo judeu são organizados. É um povo mesmo temente a Deus, certo? Então, essa foi mais uma curiosidade bíblica, mais uma aula para a gente aprender, tá certo? Então, até o próximo vídeo e conto com você lá. Um cheiro no coração. Até a próxima.